Diretamente dos estúdios SZ Working, Andradas 860, marque seu horário e realize o seu sonho de produzir grandes conteúdos. Estamos aqui hoje recebendo, via Porto Alegre Oficial, Consuelo Velandro. Bem-vinda. Tudo bem? Nada, Fabrício. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Consuelo, para a gente começar, nos conte como é que tu define hoje o papel, né, o teu papel dentro da cultura. Eu sou artista, em primeiro lugar, apesar de que hoje em dia o pessoal acaba me conhecendo pelas ações e atividades que eu faço como articuladora e representante de classe, né? Sim. Então, eu sou presidente da Associação de Circo do Rio Grande do Sul, represento principalmente a classe circense. Dentro desse mesmo escopo, eu sou diretora de circo do SATED, o Sindicato, né, dos Artistas e Técnicos, e já fui também do colegiado setorial de circo no estado, já fui do Conselho Estadual de Cultura, fui presidente, inclusive, do Conselho Estadual de Cultura, e hoje também sou membro da diretiva do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre. Pô, que bacana, Consuelo. Bastante coisa, né? Uma artista completa. Artista, não sei, mas ativista, com certeza. Ativista e artista, com certeza. Exatamente. Como é que foi a tua transição da ginástica acrobática, né? Para a atuação da artística, da transdisciplinar? Eu comecei descobrindo a ginástica, contrariando aí a expectativa do meu pai, que é músico, ele queria que eu tocasse, né, fosse da música, mas eu sentia muita vontade de fazer coisas com o corpo, né. Fui para um lado do esporte, que ele também por muito tempo foi, né. Meu pai foi goleiro do Inter até o juvenil, né. Mas aí eu me apaixonei pela ginástica e na ginástica eu fiquei durante muitos anos atuando de forma amadora com grupos de apresentação, o que já era uma forma, né, artística de atuar, e no fim das contas isso me levou para o circo automaticamente, né. Tem muitas pessoas que saem da ginástica para ir para o circo, é um trânsito comum de profissionais, né, até porque a vida útil do ginasta ela é curta. Sim. E depois você fica com um corpo que serve muito ao circo, na acrobacia, enfim. E o circo é apaixonante, né? Ele é mesmo. Todo mundo fala, às vezes a gente que não vive esse mundo interno, vamos dizer, do circo, a gente vê assim. Imagina vocês que estão ali no dia a dia, deve ser muito, muito bacana. Me diz uma coisa, Consuelo, como é que foi a tua identidade, a influência da tua arte e a tua atuação? A minha atuação política e a arte? Sim. Pois então, Fabrício, é assim, desde os 13 anos eu faço essa parte acrobática. Isso me levou a ganhar um conhecimento que eu usei por algum tempo para ser oficineira também de circo, quando eu passei para o circo ali pelos 20 e poucos anos. Isso já faz uns 20 anos, né? Então, de lá para cá, eu comecei a atuar em entidades dando aula de circo. E nessas atuações eu percebia algumas questões que sempre, né, a entidade às vezes precisava de dinheiro, não tinha, né? Às vezes a gente tentava os editais e o circo, ele é sempre preterido nos editais. A gente começou a perceber que tinha coisas que se repetiam ano a ano, os mesmos problemas. E aí eu fui me interessando em buscar entender como eu poderia atuar para mudar essa realidade. E foi aí que eu fui convidada a ser parte da diretiva da Associação de Circo do Rio Grande do Sul. Isso foi em 2019. Né? Eu entrei junto também no colegiado setorial de circo no estado, e aí eu peguei já logo em seguida ali a pandemia, né? Sim. E foi aí que eu me descobri uma pessoa que tem essa capacidade de, em momentos de emergência, de calamidade, fazer uma articulação rápida para atendimento dos colegas. Foi isso que eu fiz nos dois momentos, né? Tanto na pandemia quanto agora nas enchentes. Sim.
E como é que tu busca provocar nas pessoas, né, através do teu trabalho, assim? Provocar... provocar nas pessoas as tuas atitudes, a tua identidade, né? Eu busco... Eu acho, né? Mas isso é um problema social, não é um problema só da nossa classe. Mas na nossa classe é bem agudo isso, que as pessoas não têm uma consciência de classe muito grande, né? E isso tende a levar àquela velha história, já bem antiga, da exploração. Então, o artista, ele tem um problema sério, que é a dádiva e o inferno na sua vida, que é amar o que faz. E a dádiva é porque ele faz o que ama, e o inferno é porque, fazendo o que ama, muita gente explora ele porque ele aceita fazer, às vezes, por qualquer valor aquilo, porque ele quer fazer, né? Então, eu acho que tu deve saber bem disso, porque... A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre a tua vida artística. É sobre isso, né? O pessoal vem e faz aquele clássico convite. Vem mostrar teu trabalho, não tem dinheiro. É básico isso, né? Eu fico pensando, se fosse um dentista, eu ia chegar pro dentista e dizer, vem mostrar teu trabalho aqui na minha dente. Eu tenho uma obturação para fazer, mostra teu trabalho. O pessoal fala também, o advogado, né? Olha só, olha esse processo para mim. Olha esse processinho aqui para mim. Pois é sobre isso, né? Então, eu acho que o que eu tento estimular nos nossos colegas, principalmente, é essa consciência de que a gente tem que estar atuando coletivamente para melhorar as nossas próprias condições e a nossa valorização social mesmo. Muito bem, muito bem. A gente está falando de cultura, né? E a retomada cultural, né, Consuelo? O que significa retomar a cultura na prática para ti? Olha, eu tenho a sensação, Fabrício, que a gente está sempre retomando a cultura. Porque vem os governos, acabam com todas as políticas que tinham, e aí a gente tem que, né, retomar. Eu digo assim que quem trabalha com essa parte mais de representação e está sempre negociando com, né, órgãos governamentais, entidades, governos, secretarias, né, a gente tem uma sensação de que a gente está numa esteira ergométrica, que se a gente parar de reclamar, volta tudo que tinha conquistado. Então, a gente está sempre nesse, né, giro. Claro que agora, em função, né, eu diria que é um rescaldo duplo, né, porque a gente nem tinha saído bem ainda dos problemas da pandemia, entrou a enchente. A gente tem uma questão econômica, estrutural mesmo, material, de muita gente que perdeu muita coisa, de contratos que foram rompidos, e isso tudo a gente está revivendo ou revisitando essas coisas para serem retomadas. Sim. E os recursos estão chegando na ponta? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que muito mais do que já chegou, com certeza eles chegaram, né? Atingiram muito. Posso te dizer que isso é fruto também de uma luta nossa, né? Eu acho que a Política Nacional Aldir Blanc é a prata de tudo isso, assim, a grande conquista da sociedade civil, da classe cultural. Sim. É a Política Nacional Aldir Blanc, que tem esse viés de difusão, né, de disseminação, pulverização de fomento público maior do que os outros editais tinham. Porém, meu amigo, também a gente tem que ser realista de dizer que nem todos, infelizmente, ainda estão acessando. Isso é uma questão que eu acho que é de construção mesmo. Não é de uma hora para outra. Tem uma série de questões ligadas à própria política, né, que dependem de governos, de vontade governamental, e aí a gente sabe que vai oscilar, né? Tem governos que têm mais vontade de escutar a sociedade civil, de chegar em todo mundo, e tem governos que vão escolher lá os seus favoritos e vão acabar tentando direcionar o máximo que dá para aqueles. E é isso aí. Então, por isso que eu digo, a gente nunca pode parar de lutar, porque se a gente parar, a gente perde. Exatamente. E me diz uma coisa, ainda precisa acontecer... O que precisa acontecer para a retomada ser real, Consuelo? Eu acredito que muito do que a gente conquistou já foi graças à nossa articulação, né?
Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho importante dizer, né? Graças à articulação do SATED, Associação de Circo, Asgadã, né? Estou falando mais das minhas áreas, que eu trabalho nas artes cênicas. A gente conseguiu um bom dinheiro para ajudar as pessoas no momento. A gente conseguiu um apoio enorme do SESC, por exemplo, que ajudou com alimento, com contratações emergenciais também, doação de roupa, né? A gente conseguiu, com o governo federal, um programa inteiro de 60 milhões de reais que foi dado aqui para a classe cultural na época das enchentes, né? Teve alguns programas menores emergenciais no próprio estado e depois um dinheiro da PNAB no município foi direcionado para quem foi atingido pela enchente. E tudo isso foi graças ao quê? À nossa articulação, a essa interface de ficar conversando com, né, os gestores. Então, eu acredito que a fórmula é essa. E quanto mais mobilização de pessoas a gente tem, melhor. Porque uma hora o pessoal enche o saco da gente, né? E é legal que tenha outros falando, né? Eu sou do SATED e já nos apelidaram de Chated porque a gente está sempre lá batendo na tecla, enchendo o saco. Mas é isso, porque se a gente não faz isso, a gente não é lembrado. Então, a gente e essa chatice, entre aspas, é importante, né? Fundamental. Se não fosse por ela, a gente não teria conquistado quase nada. Sim. E a gente estava falando das enchentes, e aí a gente fala desse assunto que não tem como não falar, né? Que foi um impacto para todos nós, provavelmente aqui do Sul. Qual que foi o primeiro impacto no setor cultural? O primeiro impacto imediato foi a cessão, claro, de contratos e eventos, né? O mundo da cultura ele vive muito de eventos. Primeiro impacto foi esse, além, claro, dos espaços que foram atingidos diretamente. Então, por exemplo, aqui do outro lado da rua, a gente teve a Cirandar, que era uma biblioteca comunitária, que alagou, né? Estava aqui na rua. Perderam quase todo o acervo de livros que eles tinham. A gente teve lá a Terreira da Tribo, que foi quase toda, né, alagada. Eles tiveram 1,5 metro de alagamento, e a Terreira tinha um acervo de 45 anos, né, de teatro. Então, assim, figurino, cenário, muita coisa foi perdida no meio da lama, né? Tivemos uma escola de circo, um circo também ficou embaixo d'água, o circo inteiro ficou embaixo d'água, um circo itinerante, uma escola de circo aqui em Porto Alegre também, assim como vários outros, né, espaços ali, principalmente os espaços que estavam no 4º distrito, que é um distrito criativo por natureza, foram prejudicados. Então, eu acho que esse foi o impacto imediato, né, essa perda material e, ao mesmo tempo, esse cessar de contratos que deixou as pessoas sem perspectiva de ganhar dinheiro nos próximos 6 meses. O que mais te marcou nesse período? O desespero, eu acho. Eu moro aqui. A minha casa ela fica numa rua que tem uma ladeira e eu moro no meio da ladeira, então eu não tive a minha casa atingida, mas a gente assistia de camarote, né? Passava um riacho, né? Eu moro perto da Washington Luiz. Passava, literalmente, tinha correnteza, dava para fazer um rafting se quisesse. Cena de filme, né? Parecia filme. Cena de filme. E os helicópteros passando, porque eu moro pertinho ali de onde foi o ponto de resgate das pessoas. Então, foi essa sensação de desespero e de querer ajudar e pensar também nos animais, né? Eu fiz parte de várias redes de apoio, tanto para animais quanto para os artistas, para as pessoas em geral. E a cultura, obviamente, foi impactada também emocionalmente, né? Muito. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer o máximo possível para ajudar as pessoas, né? Muitos colegas, principalmente do circo, do teatro, que têm essa, né, principalmente os que trabalham com espetáculo, intervenção de festa e tal, eles foram nos abrigos e atuavam como voluntários, né, para ajudar as crianças e as famílias que estavam lá, pelo menos ter um pouco mais de qualidade de vida naquela condição super precária que elas ficaram por meses, algumas, né? E essa ajuda também de um ao próximo, né? Exato. Foi muito bacana de ver também, né? O ser humano ajudando e a gente se ajudando. Isso foi muito,
Muito legal. Eu posso contar um Claro, episódio por favor, que eu achei à muito vontade. lindo, assim, muito tocante, né? Eu sou amiga do Homem do Gato. Todo mundo conhece o seu Feliciano. O seu Feliciano perdeu a casa dele, né? Porque ele mora em Canoas. Foi um dos que perdeu tudo ali. A casa foi completamente alagada e ele foi levado para um abrigo desses coletivos em ginásio, eu acho. E ele estava me contando que uma senhora enxergou ele e disse: eu te conheço, tu não é o Homem do Gato? E ele todo ali, né, só com a roupa do corpo, recém tinha chegado. E aí ela disse: olha, você me fez rir tantas vezes que eu vou te dar um presente. Ela veio com um cobertor para ele. Olha que coisa linda. Como um gesto, porque era a única coisa que ela tinha na hora para dar, né? O pessoal ficava Mas assim. com certeza foi grandioso. Foi lindo demais. Lindo demais. Marcante, né? Marcante. Consuelo, voltando ao setor, né, cultural, como os agentes culturais reagiram, né, a isso, a essa questão? Tu dizes a enchente? Sim, sim. Olha, e teve de tudo. Eu acho que também, como na sociedade, teve gente que fugiu, né? Quem podia, até porque o nosso próprio, pelo menos aqui em Porto Alegre, nosso prefeito mandou, né? Quem pudesse sair, saísse. Então, teve gente que saiu, buscou ajuda com a família, quem tinha. Quem não tinha, né? Buscou rede de amigos, enfim, redes de apoio. E a gente, eu acredito, né, Fabrício, que assim, num geral a gente buscou entrar em contato. Pelo menos nós, das artes cênicas, a gente foi indo atrás dos colegas para saber os mais velhos, quem a gente sabia que morava num bairro que tinha sido atingido, a gente ligava e fomos buscando saber de todo mundo para ver quem precisava de ajuda, né, se enquadrando ali, porque as necessidades eram tantas, né? Desde roupa, móveis, às vezes um lugar para guardar os bichos que, né, não podia porque a pessoa estava num abrigo, a gente resgatava o bicho da pessoa, ficava com o bicho, depois devolvia. Então, assim, fizemos essa rede, né? Eu acho que os artistas conseguiram fazer essa rede bem, bem legal. A cultura ajudou a reconstrução emocional? Mas sem dúvida. Como eu falei, desde os abrigos a gente conseguiu isso, né? E depois, certamente, né? Eu não vejo como a cultura não ajudar em qualquer tipo de processo de reconstrução emocional, seja ele de guerra, de calamidade ou né, de uma pandemia como foi. Porque é isso, né? Você canta, você ouve música, você assiste um filme, tudo isso é cultura. Você ouve uma rádio, é cultura. Não tem como a expressividade humana que vai botar para fora, às vezes, tudo aquilo que está preso, está engasgado, ela passa pela cultura de alguma forma, né? Muito provavelmente. Então, a cultura, com certeza, apesar de não ser valorizada socialmente por muitos, infelizmente, ela é essencial para essa reconstrução emocional e até financeira, porque também a cultura tem um papel importantíssimo dentro da economia geral. A gente tem, né, estudos aí feitos pelo Itaú, né, uma entidade séria, que comprovam que nós contribuímos com mais para o PIB do que, por exemplo, a indústria automobilística. Não tenho dúvida disso. E é sobre isso, né? Infelizmente, se a gente for comparar o apoio, o incentivo que a indústria automobilística recebe e o que a indústria cultural recebe num todo, a gente vai ver o grande, né, precipício que existe entre nós e o restante das indústrias que são valorizadas. E o nosso setor não é, né? Sim. O que surgiu de mais potente nesse momento, Consuelo? Das enchentes, eu acho que foi essa capacidade de se reinventar, né? Nós tivemos 2 momentos críticos que nos colocaram em situações bem diversas. Enquanto todo mundo ficou em casa, preso, né?
No outro era o contrário. A maioria das pessoas, a gente tem, se não me engano, foram 500 mil de pessoas que tiveram que sair de casa no Rio Grande do Sul. Então, imagina, né? Sair de casa, às vezes, significa você abandonar o que você tinha ali de material, às vezes porque alagou, porque perdeu, porque não deu tempo. Então, os músicos, né, perderam muitos instrumentos. Sim. Quem tinha estúdio perdeu muito equipamento. Quem tinha, né, espaços perdeu equipamento. E aí as pessoas tiveram que se reinventar, né, de alguma forma. Então, vou dar um exemplo, né, o Venezianos, que é aquele bar tradicional, que fica na Cidade Baixa, né, ali alagou. E aí, o primeiro evento, né, a festa de arrecadação de fundos para ajudar o Venezianos foi feito no Ocidente, porque o Venezianos estava destruído. Então, é isso, né? Como é que eu vou fazer se eu não tenho? Um colega me empresta para eu fazer. Então, eu vi muito isso acontecer, emprestar instrumentos, emprestar espaço, para as pessoas poderem recomeçar se reinventando ali com o que tinha, né, no momento. Claro. A cultura pode ser um motor econômico, na tua visão? Mas, com certeza. Ela é já, né? Como eu falei, agora são entre 3% e 4%, né? Varia um pouco, mas é entre 3% e 4% do PIB vem da cultura. E eu tenho certeza absoluta, Fabrício, que se a gente tivesse um investimento, um olhar diferenciado, né, em termos de investimento, de fomento, teríamos mais ainda a contribuir, né? Não se pensa hoje uma sociedade sem eventos, sem shows, né? Sem festas populares que sejam, desde o carnaval, né? Eventos como vou pegar aqui o Réveillon de Porto Alegre, ou, né, o desfile dos blocos de rua, que esse ano no carnaval teve mais de 100 mil pessoas que acompanharam os desfiles de bloco de rua. Então, quer dizer, tem como pensar uma cidade sem isso? Uma Porto Alegre sem isso? Não é mais Porto Alegre. Né? O baile da cidade, enfim, né? Todos esses eventos que a gente conhece, que são super, né, formam a identidade cultural da nossa cidade, inclusive a própria usina do gasômetro, que agora vai retomar, de alguma forma, as atividades. Tudo isso é parte intrínseca da nossa cultura e da nossa economia, e certamente vai ajudar aí a gerar emprego e renda para muita gente. O que precisa mudar no setor cultural, tu acha, Marcelo? Eu acho que, fundamentalmente, esse olhar da sociedade em cima dele, né? Uma maior valorização a gente precisa para isso se reverter em maior investimento. Vou te dar um exemplo, Fabrício, que é bem interessante. Nós tivemos um programa, né? Dentro desses programas que o Ministério da Cultura fez emergenciais, teve um programa que era de fomento indireto. Fomento indireto é esse que o governo ele abre uma possibilidade de dar incentivo fiscal. Sim. E aí a empresa que decide, né, aplicar aquele valor. Se chamava Rouanet Emergencial. Infelizmente, a Rouanet Emergencial ela não teve nem 1/3 do que poderia ter, né, do que o governo tinha aberto de possibilidade. Por quê? Porque as empresas não enxergavam um potencial em investir naquilo. Então, você imagina quanto teria sido investido, né? Se não me engano, eram 60 milhões, também era um valor bem alto que sobrou, né? E poderia ter entrado no giro do mercado se as empresas vissem um potencial naquilo ali. Mas, enquanto isso não acontecer, realmente a gente fica, né, dependendo ainda muito de pequenos projetos e coisas que, vou te dizer assim, né, tu deves ter um pouco disso, assim, você ganha um projeto, né? Estava falando aí, quer fazer um musical, vamos fazer um musical, Sim. monta um musical, o projeto prevê 5 apresentações musical, você faz as 5, e aí depois? Como é que você vai fazer? Porque, assim, eu não sei se as pessoas têm noção, né? Mas vamos pegar esse exemplo do musical que é maravilhoso. Você vai ter um casting aí de 10 bailarinos, uns 5 atores, mais os 5 cantores, né? Umas 20 pessoas. Bota aí mais técnicos, produtores, 30. Gente,
para você fazer uma apresentação envolvendo 30 pessoas, você tem que ter uma ideia do custo que isso vai dar, fora o aluguel da sala. Exato. Mais espaço de ensaio. Vai colocando. Então, assim, as pessoas acham tudo muito caro, né? Mas é isso. Então, a gente precisa que o público em geral enxergue o valor da cultura local para bancar um ingresso mais caro. Eles não entendem os bastidores. Não entendem os custos. Agora, se vem, né, por exemplo, um famoso, aí eles pagam R$200 o ingresso sem problema nenhum. Só que quando somos nós fazendo aqui alguma coisa, eles acham que é caro. Então, eu acho que tem que ter uma valorização, tanto do empresário quanto do público, né, de um cidadão comum, de que tem que valorizar a cultura local pagando um bom valor, né? Quando o projeto não tem financiamento, ele precisa se sustentar. E aí o ingresso automaticamente vai ser mais caro. Certíssimo. A gente estava conversando também no bastidor, né, Consuelo, sobre a preocupação, agora a gente está falando de futuro, as notícias aí, né, das chuvas e a preocupação, a gente está traumatizado, né? Exato. Né, de novas enchentes, tu pode falar também sobre isso? A tua expectativa sobre isso, né? Pois então, eu não tenho acompanhado muito, né? Tava te falando para não ficar estressado. Sim. Histérica. Mas não tem como ficar... Né? Mas me preocupa, eu tenho pessoas que são atuantes, né, colegas de trabalho, inclusive que atuam nas ilhas, por exemplo, e eu sei que, né, ano passado as ilhas já alagaram de novo. Sim. E, enfim, eles estão com um programa já de esvaziamento da ilha, né? Então, eles estão financiando quem quer sair das áreas alagáveis das ilhas, que são praticamente todas agora. Tem um programa de financiamento do governo, mas é isso, ainda tem pessoas que estão lá, que moram lá e que se entendem, né, como habitantes dessa região. E essas são as que me preocupam já de imediato, porque mesmo que não haja enchente assim tão forte como teve em 24, certamente elas vão ser atingidas, porque já foram ano passado. E eu, né, também, pelo que eu dei uma lida assim, nas notícias, sei que atualmente em Porto Alegre a gente não tem ainda um programa de contingência completamente eficaz. E aí a chance de se repetir o que aconteceu é grande. E aí dá um certo, né, um temor, porque é isso, tem gente que recém está recomeçando e daqui um pouco vai tomar uma lapada de novo, assim, né? É complicado. Enfim, acho que todo mundo deveria estar bem atento dessa vez para pelo menos salvar, né, seus instrumentos, seus equipamentos, né? Qualquer sinal aí de que vai ter uma enchente, tem que tirar tudo e levar para um lugar seguro. Muito bem, Consuelo. Estamos encerrando e eu quero te perguntar uma coisa. O que te dá esperança hoje? O que me dá esperança é ver o quanto a cultura já teve um reconhecimento, né? Bem ou mal, como eu estava falando, é um processo, né, social e tudo, mas eu vejo que a Política Nacional Aldir Blanc, ela impulsionou um reconhecimento da parte governamental da importância da cultura. E isso me dá esperança de que a gente possa progredir mais nos próximos anos. Mas também entendo que isso vai depender muito das eleições que a gente vai ter nos próximos anos, tanto federais quanto municipais, porque, claro, é um olhar, né? Sempre depende de um olhar. E o que eu posso te dizer é que, pelo menos por enquanto, eu não vejo perspectiva de muitos setores culturais sobreviverem sem esse fomento público. Então, a minha esperança está ligada a esse movimento de reconhecimento. A gente vê aí ações sendo feitas em todos os âmbitos pela cultura, no município, no estado, na União, né? Mas precisa de uma continuidade. E isso daí, né, vai depender de vontades políticas, que vai depender muito do que, né, de quem assume e com que intenção assume. Consuelo Valandro, muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo espaço, pelo teu tempo. Fabrício, obrigado mesmo, tá bom? Estamos às ordens. Obrigado. Um oferecimento SZ Working Andradas 860. Realize o seu sonho de marcar e fazer grandes conteúdos. Um beijo do Gordo, Porto Alegre Oficial.